Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 18, onde nós estaremos falando sobre os conceitos de vazão, velocidade média, vazão em massa, vazão em peso e a equação da continuidade, né? Quando a gente fala só vazão, a gente está falando da vazão em volume, né, que a gente poderia colocar ali. Esses assuntos aí fazem parte da cinemática dos fluidos. E a parte mais importante é a equação da continuidade, que a gente vai falar o que é esse negócio aí. Bom, o que a gente, só para você ter uma ideia, dentro do que a gente já tem de vídeo aí no canal, a gente começou desde o começo, então a gente já falou do que é regime permanente, não permanente, escoamento laminar, turbulento, número de Reynolds, trajetória, linha de corrente, também já falamos lá do conceito de, além do que eu coloquei na tela aqui, né, também já falamos lá do conceito de viscosidades, propriedades, já falamos de estática, então né, já tem bastante coisa no canal aí. Bom, o que é vazão volumétrica ou vazão em volume? O que? Né? O que define-se. Vamos imaginar que eu tenho aí um determinado reservatório, tenho uma determinada quantidade de água que passa nessa torneira, e aí eu meço um determinado volume e meço quanto tempo demora para medir, o cálculo o cronômetro, né? Quanto tempo leva para eu preencher esse determinado volume. Então, define-se vazão em volume como o volume de fluido que atravessa uma certa seção do escoamento por unidade de tempo. Então, vai ser um determinado volume, metro cúbico por segundo, litros por hora, enfim, né? Aí a unidade vai depender da quantidade, né? Quanto se ela é muito pequena, muito grande, a gente acaba usando alguns múltiplos de unidades para não ficar um número muito chato de trabalhar. Então, neste exemplo, eu tenho, né, a definição, volume dividido por tempo, se for no sistema internacional, metro cúbico por segundo, né, se for em outra unidade, aí, né, em outro sistema, pode ser outra unidade. Nesse exemplo, então, vai ficar 20 litros dividido por 10 segundos. Então, eu tenho uma vazão, neste exemplo, de 2 litros por segundo. Então, vazão é só isso, né? Vazão eu acho que é mais tranquilo para todo mundo já viu falar quanto tempo leva uma caixa d'água encher, enfim, né? Então é um conceito até mais tranquilo. Agora vai vir outros, né, conceitos. Aqui ó, a relação entre volume e velocidade. Vamos imaginar que eu tenho um determinado reservatório, um determinado conduto, né, um tubo, aonde entra nesse um determinado fluido de massa, peso específico gama, pode ser qualquer um. No tempo zero, eu tenho aí a área da seção delimitada aí, que seria a área A. Nesse exemplo aqui é um tubo circular, né, de seção circular. Poderia ser qualquer coisa, né? Pode ser quadrado, retângulo, enfim, né? Aí vai depender do caso. Normalmente você vai ver formatos diferentes de tubulação em sistemas gasosos, né? Principalmente o de ventilação, né? Mas o que importa é que é a área independente da seção. O que vai acontecer depois de um determinado tempo? No instante 1, 0 ali, eu tenho essa área, né, da seção e o material, o produto que está ali, ele vai deslocar. Ao mesmo tempo, tem mais um monte de gente atrás dele que vai deslocar juntamente com ele, né, que o escoamento está sendo contínuo. E ele, então, ele avança dentro da tubulação aí um determinado S, né, que é lá de space, né, do inglês, usado muito lá em cinemática convencional, né, S igual a S0 mais VT, por aí vai. Em algumas disciplinas usam X igual a X0 e assim por diante, mas no fundo é a mesma coisa. E nesse exemplo aqui, no livro que a gente está adotando, ele utiliza o S, né? Então o que acontece? O volume, eu posso calcular ele da seguinte forma: uma distância S vezes uma área, que seria aí o que a gente colocou aí em cima, né, nas duas figuras acima, o S, que é o deslocamento que eu tenho, vezes essa área. Então eu tenho aí o volume. O que a gente disse na tela anterior? Que vazão é volume dividido por tempo. Mas o que é volume? É o S vezes A, ou seja, o deslocamento que eu tive vezes a área da seção, dividido por tempo. Mas o que é S dividido por T? Lá na cinemática, uma distância dividida por T é
a velocidade. Então, a vazão ela é igual a velocidade vezes a área. Então, daí eu tenho a relação entre vazão e a velocidade. Mas, se você assistiu às aulas ou se você já está estudando mecânica dos fluidos, né, o fenômeno de transportes, dependendo da matéria, do curso que está fazendo, vai ter um nome ou outro, você deve se lembrar do escoamento tridimensional que a gente falou. No escoamento tridimensional, você tem na seção velocidade não constante, ou seja, não é a mesma velocidade na seção. A mesma velocidade na seção é o escoamento unidirecional que não existe. Mas, aí você fala, então eu não posso usar esse conceito? Não. Quando a gente usa esse conceito de vazão igual a velocidade vezes a área, intuitivamente é como se a gente estivesse pegando a velocidade média desse escoamento. O que é a velocidade média? É a velocidade que me dá a mesma vazão, mesmo ela não sendo constante. É o que a gente vai estar comentando um pouquinho melhor agora, velocidade média na seção. O que eu tenho? Né? Que é como a gente falou, que a vazão é a velocidade vezes a área, e ela só seria válida se a velocidade fosse constante. Mas o que eu tenho? Eu tenho que a velocidade, eu posso fazer um elemento de área dA, e ela vai variar, obviamente, em função a posição, a velocidade muda. Então a vazão, se eu for falar do ponto de vista mais genérico, ela eu vou ter o dq vezes a velocidade vezes dA, dependendo da posição, a velocidade vai ser diferente, e de forma geral, a vazão vai ser integral da área VdA. Né? Então, através dessa integral, eu consigo calcular aí a mesma vazão. Né? Então, o conceito de velocidade média vai sair daí. Bom, continuando nesse conceito de velocidade média, nesse desenvolvimento, mas antes disso, gostaria de deixar um recadinho, na verdade 3. Aqui no link, na descrição do vídeo, tem 3 links. O primeiro link direciona você lá para o nosso grupo no Facebook. Se você quiser fazer parte, é só clicar e você vai ser direcionado para lá. Lá a gente compartilha informações, troca ideia, enfim, né, se quiser participar, é só clicar. Por enquanto é um grupo pequeno, que faz pouco tempo que a gente criou, mas você será bem-vindo. O segundo link é um link para você baixar não só essa aula, como qualquer aula, qualquer outro material que a gente tem no canal. A maioria dos vídeos eu tenho o material que eu apresento aqui do PowerPoint, eu transformo em PDF. Se você quiser baixar, você pode abaixar lá. Inclusive as aulas do telecurso aí de mecânica, se você não assistiu, é interessante, você que está fazendo engenharia, principalmente se você não tem noção de um monte de coisa que a gente fala na faculdade, né? É interessante, eu gosto muito, por isso que eu coloquei ali. E o terceiro link é da nossa lojinha. Então, se você quiser dar uma força pra gente, clica no link, vai lá, seleciona. Pode comprar tranquilo, que é do Magazine Luiza esse projeto aí, só que você vai estar ajudando a gente aqui a manter o canal e estar dedicando mais tempo ao canal. Bom, voltando aqui, né? Então, se define velocidade média na seção como uma velocidade uniforme que, substituída no lugar da velocidade real, ela reproduz a mesma vazão. Então, se eu for falar isso matematicamente, eu tenho lá, que a gente acabou de definir na tela anterior, que vazão é a integral de área de VdA. E isso, então, vai ser igual a uma velocidade média vezes a área. Portanto, eu posso definir que a velocidade média é 1 sobre a área, a integral de A vezes de VdA. Então, quando a gente utiliza, pega uma determinada vazão, pega a seção e divide, que é o que a gente faz na prática, tá? É o que a gente faz na maioria dos casos aí. A gente tem que estar intuitivamente, é como se a gente estivesse utilizando a vazão média, né? A velocidade média. Então, isso na prática é bastante utilizado, né? Mas tem que ter, quando você faz isso, você tem que estar em mente que a velocidade ela não é constante, não é uniforme na seção, mas que você está usando a velocidade média. Seria, no caso, se eu fosse fazer ilustrativamente, seria a velocidade média, eu tenho a velocidade real, mas a velocidade média ela vai me dar a mesma vazão, como a gente já vem falando. Bom, falando agora de um conceito de vazão e massa, antes da gente falar, isso aqui é muito importante entender, porque é o que a gente vai estar usando aí até o final do curso de mecânica dos fluidos. E toda vez que você for falar de mecânica dos fluidos, principalmente se for um sistema gasoso, você tem que usar vazão em massa. Não se usa vazão em volume para sistemas
de engenharia, para cálculos, principalmente, sobretudo, processos aonde o fluido é gasoso. Por quê? Porque o processo gasoso, ele normalmente, na maioria dos casos, exceto os sistemas de ventilação de baixa pressão, o escoamento ele é compressível. Se o escoamento é compressível, a massa específica varia. Se a massa específica varia, então essa relação ela não vai ser constante. Então a vazão em massa ela é semelhantemente definida como a vazão volumétrica, ou simplesmente vazão. Ela é a quantidade de massa que passa numa determinada seção por tempo. Então, alguns livros utilizam o símbolo M ponto, né? Então, toda vez dentro da engenharia, quando você tem um símbolo com um pontinho em cima, quer dizer que aquela propriedade ou aquela propriedade que você tem, só que no tempo. Alguns livros usam o símbolo QM, né, de vazão em massa. É igual então a massa dividido por tempo, que seria a unidade quilos por segundo. Então, se você for trabalhar com qualquer sistemas do ponto de vista de engenharia, utiliza ou vazão em massa ou vazão em peso. Aí você não vai errar o seu exercício. Então, toda a sua análise tem que ser feita dessa forma. Não vá com vazão em volume que você vai se dar mal. Vai por mim. Bom, continuando, então, qual é a relação da vazão volumétrica e a vazão em massa? Bom, a gente tem que a vazão em massa é massa dividido por tempo. Só que a massa, eu posso extrair ela lá do conceito de massa específica. Massa específica é massa dividido por volume. Então, daqui dessa fórmula, né, que está circundado ali em vermelho, eu tenho que massa é igual a massa específica vezes o volume. Se eu substituir, então, massa lá na fórmula, no lugar da massa, colocar a massa específica vezes o volume, eu tenho, então, a fórmula fica massa específica vezes volume dividido por T. Mas o que é volume dividido por tempo? É a vazão volumétrica. Então, eu vou chegar à conclusão que a vazão em massa, o M ponto ou o QM, é igual à massa específica vezes a vazão. Só isso. Se você usar vazão em massa, você vai lembrar que você tem que multiplicar a vazão que você tem volumétrica pela massa específica e você vai fazer qualquer problema de mecânica dos fluidos, obviamente, ou termodinâmica, ou transferência de calor, você vai fazer sem medo de ser feliz. Bom, a vazão em peso é a mesma coisa, né? Nem vou focar muito detalhado. O peso dividido por tempo. E a relação dessa unidade nada mais é também do que a vazão em peso, né? O QW é igual ao peso específico vezes a vazão. Ou se eu quiser, no lugar de usar peso específico, usar massa específica, é só multiplicar pela gravidade. Então fica ρgq. Né? Então, lá na faculdade, lá na Unifeia, onde eu me formei, a gente utilizava ρgq. Ponto. Era o que a gente utilizava. Então, ρ1, G1, Q1 igual a ρ2, G2, Q2. Eu estou falando de forma genérica, G, porque dependendo da situação, a aceleração da gravidade pode variar. De um modo geral não varia, mas significativamente, mas de forma genérica a gente tem que considerar. Então a vazão em peso, ela é o peso vezes a vazão. Então por isso que eu comentei que qualquer processo, qualquer sistema, se você usar vazão em peso ou vazão em massa, você vai trabalhar tranquilamente. Né? Então daqui fica a dica para você usar vazão em massa ou vazão em peso. Bom, o que vem a ser a tal da equação da continuidade para regime permanente? Bom, vamos imaginar um tubo de corrente, por isso que a gente falou lá na aula de tubo de corrente que a gente ia utilizar esse conceito. Então tem aqui o meu tubo de corrente, aonde na seção 1, na área 1, entra uma determinada massa, QM1. Esse QM1 vai entrar com uma determinada velocidade, com uma pressão e por aí vai. Lá no final desse tubo de corrente, ele vai ter a seção 2, que de lá vai sair um QM2. Só que o que acontece? No regime permanente, as propriedades não se alteram com o tempo. A gente acabou de falar isso agora há pouco, né?
Então, o que acontece? Se as propriedades não mudam com o tempo, a gente falou no vídeo anterior, se as propriedades não mudam com o tempo, se eu tiver acúmulo de massa dentro do meu sistema, eu vou ter mudança de propriedade. Massa específica vai variar, porque eu vou ter mais massa dividido pelo mesmo volume, então ela vai mudar. Então, para que isso não aconteça, para que eu tenha um regime permanente, a vazão em massa que entra é igual à vazão em massa que sai, ou seja, Qm1 é igual a Qm2, ou M.1 é igual a M.2. Ou seja, ρ1 Q1 igual a ρ2 Q2. Ou ρ1 V1 área 1 A1 igual a ρ2 V2 área 2. E a equação da continuidade é isso aqui. Então você ouviu falar de equação da continuidade para regime permanente, é isso que você tem que ter em mente. A massa que entra é igual à massa que sai. Então, às vezes, eu estou enfatizando, a vazão em massa poderia ser peso. O peso de massa, o peso de produto que entra é igual ao peso do produto que sai. Então, se você colocar isso na cabeça, você nunca vai usar a vazão que entra volumétrica igual a vazão que sai. Porque se for um sistema gasoso, você vai ter variação de massa específica e você vai ter compensações entre essas unidades, e aí pode complicar um pouquinho. O volume vai aumentar, o volume vai diminuir, consequentemente a massa vai aumentar ou vai diminuir, mas essa relação é igual. Só que aqui, extrapolando isso, né, aqui a gente está falando de uma entrada e uma saída. Se você tiver várias entradas e várias saídas, o que você vai ter? Somatória de massas que entra é igual à somatória das massas que sai, que são os sistemas mais reais. Né? Normalmente você tem várias entradas e várias saídas nos sistemas industriais. Então, a somatória de massas que entra é igual à somatória das massas que sai. Se você utilizar isso, você não vai errar nunca. É exatamente isso que é a equação da continuidade para regime permanente. Bom, pessoal, chegamos ao fim, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber via WhatsApp, é só mandar eu quero para o número tá aí. A gente sempre, quando a gente coloca uma postagem, a gente manda o link para as pessoas, né, que dá o eu quero. Se for comprar alguma coisa, dá uma força para a gente, compra na nossa loja aí. Contatos via Facebook, WhatsApp, e-mail, o jeito que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.